Olá, meus caros. Na última live eu falei sobre a arte de ler, onde eu destaquei o que é a arte de ler, quais os seus objetivos e quais os seus princípios gerais. E também distingui o gênero literário em literatura imaginativa e literatura teórica, onde eu apontei que, dentre a leitura para a aprendizagem, é necessário que o leitor siga alguns princípios gerais da leitura, onde esses princípios gerais são, primeiro princípio, ler devagar. Segundo princípio é abandonar-se, despir dos seus preconceitos, despir das suas crenças e entrar sem preconceitos na leitura. O terceiro princípio é que, quando se lê para aprender, deve-se ler pelo menos 3 vezes. A primeira leitura é o que eu chamo de leitura gramatical. A segunda leitura é a leitura lógica. E a terceira leitura é a leitura retórica. O quarto princípio é que o leitor ele precisa ter um diário, ou pelo menos folhas disponíveis para que ele possa ir anotando durante a sua leitura. E o quinto princípio é responder 4 perguntas básicas de uma leitura para a aprendizagem, de uma leitura ativa. Que a primeira pergunta que deve responder ao ler um livro, que o leitor deve responder ao ler um livro, é sobre o que trata o livro, sobre o que diz o livro. A segunda pergunta é o que é dito e como é dito. Então, o que diz o livro e como é que ele diz o que diz. A terceira pergunta é verdadeiro? O livro é verdadeiro? Ou, no caso de literatura imaginativa, o livro é verossímil? A narrativa é verossímil? É possível que isso possa ser real? E a quarta pergunta é: e daí? Qual a importância desse livro? Bom, já nessa live de hoje, eu vou tentar entrar um pouquinho tentar falar sobre as três leituras, os 3 estágios da leitura e algumas regras e apontar algumas regras específicas para ler contos, para ler narrativas, textos narrativos, onde eu apontei três tipos de contos. O conto curto, que é o que nós temos por conto, o conto médio, que é uma novela, e o conto longo, que é um romance. Então, vou tentar aqui apontar algumas regras específicas para a leitura desses gêneros, ou melhor, desse gênero narrativo e desses tipos de narrações, que são conto, novelas e romances. Bom, falando um pouco sobre os estágios, os 3 estágios da leitura. O primeiro estágio é o estágio gramatical, onde o objetivo de uma leitura gramatical é o entendimento, é entender o livro, que está mais ligado à primeira pergunta que tem que ser respondida, que é sobre o que trata o livro. Sobre o que trata o livro e a segunda pergunta, que é o que está sendo dito e como é dito. Então, na leitura gramatical, na primeira leitura, o leitor ele precisa responder o problema sobre o assunto que trata o livro e como é que esse assunto é tratado. Tentar estabelecer as estruturas do texto, do livro. Bom, para tanto, nesse estágio gramatical, o leitor ele precisa classificar a obra, classificar o livro.
ele precisa saber, no caso da literatura imaginativa, o leitor ele precisa classificar se essa obra é do gênero poesia, teatro ou prosa. E dentro da prosa, ele precisa descobrir se é um conto curto, se é uma novela, se é um romance. Ele precisa fazer essas classificações. E também, durante essa leitura gramatical, o leitor ele precisa apreender a unidade da obra. Então, um conto, uma novela, um romance, eles têm uma unidade. Então, eles têm um núcleo, né? E esse núcleo dessa história, dessa narrativa, ele precisa ser encontrado pelo leitor. Depois de encontrar essa unidade, esse núcleo, esse centro, o leitor ele precisa também descobrir as partes que compõem o todo, né? Porque um conto, uma novela e um romance é um todo, tem uma unidade, mas é composto de partes que explicam, né? Que complementam esse núcleo. Então essas partes precisam ser descobertas. Bom, então, após a primeira leitura, o estágio gramatical, onde o objetivo é entender, esse entendimento é o entendimento aí é o primeiro objetivo do leitor, que é apreender, ou seja, adquirir as informações que estão no livro. E ao final dessa primeira leitura, o leitor tem que ser capaz de apontar o assunto sobre o que trata o livro, como o autor trata, né? Como o autor diz, o que o autor diz e como ele diz. Nessa primeira leitura, o leitor deve ser capaz de responder essas duas perguntas, sobre o que trata o livro e o que está sendo dito e como está sendo dito. Depois disso, o leitor fará uma segunda leitura, que é o estágio lógico. No estágio lógico, o objetivo do estágio lógico é a interpretação, a análise. E aí a resposta, a pergunta que deve ser respondida ao fim dessa segunda leitura do estágio lógico é sobre se o livro é verdadeiro ou não. No caso de literatura imaginativa, não se trata de verdade, de se buscar uma verdade, mas de buscar uma verossimilhança, uma probabilidade, uma possibilidade. Então, ao final da leitura do estágio lógico, o leitor tem que ser capaz de responder se o livro é verossímil, se o livro parece verossímil, se é possível que a história, que os personagens seja encontrado no dia a dia. Né? Porque esse é o objetivo da literatura, por meio das palavras, contar uma realidade possível. Né? Então, é verossímil? A história é verossímil? É isso que tem que se tratar, é isso que tem que tentar encontrar na leitura no estágio lógico. Então, como eu disse, a pergunta que tem que ser respondida ao final dessa leitura é: o livro, no caso de literatura imaginativa, o livro é verossímil? No caso de literatura teórica, o livro é verdadeiro? E para isso você precisa analisar toda a obra. Essa leitura, no estágio lógico, ela é uma leitura mais lenta, mais devagar, que a leitura do estágio gramatical. Bom, durante essa leitura do estágio lógico, o leitor ele precisa se atentar, enquanto na leitura gramatical o leitor ele se atenta à unidade, a buscar o centro da obra, né, o assunto principal, e como que o todo está composto pelas suas partes. Já na leitura no estágio lógico, o objetivo agora o leitor deve se atentar aos personagens, a todos os personagens, aos episódios, às falas dos personagens,
aos comportamentos dos personagens, aos sentimentos, às ações de cada personagem. Aí o foco tem que ser dedicado a cada um dos personagens do texto narrativo. E por que é uma leitura mais devagar, essa leitura do estágio lógico? Porque o leitor ele precisa se familiarizar com o mundo imaginado, com o mundo que está sendo contado. Ele tem que se colocar como se ele fosse um personagem também, como se ele estivesse presente naquela história, vivenciando tudo o que os personagens estão vivenciando. Então ele precisa seguir os personagens nas suas aventuras. Ele tem que se colocar ali como um observador, como alguém que está presente na história. Isso vai facilitar a sua interpretação, a sua análise. E a terceira leitura, o terceiro estágio é o estágio retórico. Então, após você fazer uma análise, após o leitor fazer uma análise, após o leitor acompanhar os personagens, os episódios, as falas, as cenas, os sentimentos, os problemas psicológicos, os problemas comportamentais, é chegada a hora de uma terceira leitura, que é a leitura do estágio retórico, que aqui se trata mais de uma discussão. Não necessariamente você tem que ler a obra novamente, mas discutir sobre a obra, expressar o leitor deve expressar as suas opiniões sobre a obra lida. Então, a preocupação na leitura gramatical, é responder o problema acerca da importância. Qual a importância da obra? E nessa leitura, quando se trata de literatura imaginativa, é interessante que o leitor ele tenha alguém com qual ele possa conversar sobre a obra, alguém que também tenha lido a mesma obra, para que ele possa discutir, né? E conjuntamente possam expressar as suas opiniões, que às vezes podem ser concordantes ou não. Bom, nessa leitura retórica, nesse estágio retórico, o leitor ele precisa seguir uma etiqueta intelectual. A primeira delas é uma etiqueta, uma honestidade, ele precisa ser honesto. Então, se trata de honestidade, ele precisa se certificar que de fato ele fez uma leitura gramatical, ele entendeu sobre o que trata o livro, o que está sendo dito, como está sendo dito. Ele também tem que ser honesto e se autoavaliar se realmente ele fez uma leitura lógica, se ele acompanhou os episódios, os personagens, se ele se fez presente durante a narrativa, certo? E após após o leitor fazer essa autoavaliação, ele chegar ao fato de que entendeu a obra, de que realmente seguiu todas as etapas e que tem conhecimento suficiente para expressar uma opinião sobre o livro, aí sim ele pode entrar numa discussão que tenha, onde ele pode, no caso de literatura imaginativa, ele não vai discordar, o que ele vai dizer se gosta ou não da obra, mas não basta dizer que gosta ou que desgosta, mas ele precisa justificar por que ele gosta e por que ele não gosta, e sendo objetivo, apontando, e essa objetividade no gostar ou no não gostar, precisa se resgatar o próprio livro, não é? Você pode, claro, o leitor pode trazer experiências externas ao livro, mas que o principal é que durante essa discussão, essa leitura do estágio retórico, que o próprio livro que a própria obra possa se justificar, que possa justificar o gosto ou o desgosto do leitor. Bom, então esse foi um resumo dos três estágios, dos três estágios da leitura. Então, esses três estágios da leitura, essas três leituras, é para que o leitor possa resolver as 4 perguntas que todo leitor deveria se responder ao ler
com o objetivo de aprender. Bom, então, algumas regras específicas para ler um conto, uma novela ou um romance. Não tirar do foco de que você precisa ler pelo menos 3 vezes. Se você lê com o objetivo de terminar o livro, é melhor você nem ler. O seu objetivo tem que ser aprender com o livro. Você precisa contemplar o livro. E para isso, você não precisa ter pressa. Então, planeje as 3 leituras. Lembre-se do princípio primeiro, que é leitura devagar. Lê devagar. Bom, então, o que você faz quando você pega um livro? Você começa pela primeira leitura. E essa primeira leitura, ela pode ser um pouco mais rápida, certo? Que a segunda. Agora, a segunda, ela precisa ser mais devagar. Até mesmo pela exigência da análise, da interpretação. Agora, essa primeira leitura, ela pode ser um pouco mais, menos devagar. Onde o objetivo dessa primeira leitura, como eu disse anteriormente, é ter uma ideia do todo. Ter uma ideia do todo, e para isso o leitor ele precisa ler do começo ao fim. Numa leitura no estágio lógico, não necessariamente você precisa ler a obra do início ao fim, porque talvez na primeira leitura você vai identificar partes que você vai memorizar facilmente, que você vai lembrar facilmente, e talvez não tenha tanta importância assim para a unidade do livro. Então, na segunda leitura, caso seja possível, você pode estar pulando algumas partes e ir nas partes onde você ficou em dúvida na primeira. Então, na primeira leitura, precisa se ler o livro do começo ao fim, e o começo é a capa. O começo é a capa. E o fim é a contracapa. Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer ao pegar um livro é ler a capa, a contracapa, as folhas de rosto, o sumário. Se tiver prefácio, os prefácios. Isso tem que ser lido prioritariamente. Então, quando você lê, lembrando que do começo ao fim, você tem que tentar responder quais são os personagens da história, o que aconteceu com esses personagens, quais foram as mudanças que eles sofreram. Então o leitor ele tem que ser capaz de identificar os personagens e o que acontece com esses personagens, as mudanças que vai ocorrendo durante a história. Então, para que ele possa identificar isso, ele precisa seguir seguir alguns passos. E o primeiro passo para que ele possa fazer isso é observar a capa, né? A capa, a contracapa, o sumário. O leitor ele precisa ler o título, a sinopse, as orelhas do livro, tá? E registrar no seu caderno de anotações, no seu diário, essa sua leitura. Colocar, olha, estou lendo aqui na data tal, coloca o título da obra, o nome do autor, e anotar também qualquer fato que foi importante. Anotar no seu diário, mas também ele pode estar fazendo as anotações, caso necessário, na própria obra. Então, após observar a capa, contracapa, sumário, folha de rosto, orelhas, ele elaborar, nessa primeira leitura, o leitor deve elaborar uma relação dos personagens ao longo da história. Em um conto curto, são poucos personagens, então é muito mais fácil. Já no romance, são muito mais personagens, e como esses personagens se relacionam, tudo isso tem que ser anotado. Um terceiro passo é identificar brevemente os principais eventos. Claro, em um conto, geralmente tem apenas um evento, mas em um romance são vários eventos, e esses vários eventos, às vezes um romance tem 300, 400, 500 páginas, tem romance de 1000 páginas, e são divididos em capítulos, e cada capítulo desse tem um evento, e no final das contas esses eventos são importantes para um evento maior, que é o núcleo da obra. Então esses eventos de cada capítulo, no caso de um romance,
eles precisam ser destacados para que o leitor depois possa fazer uma revisão, caso seja necessário. Um quarto passo para essa leitura gramatical é fazer anotações, fazer marcações das passagens que parecerem ser as passagens que parecem ou que parecerem ser mais importantes durante a leitura. Então, fazer um rascunho, dobrar um canto da página, anotar algum insight ou mesmo transcrever um parágrafo, uma fala inteira. E o quinto passo dessa leitura gramatical é ler as suas anotações, juntar as anotações em ordem cronológica, na ordem que você começou, do começo ao fim. Você junta essas suas anotações, faz a leitura, depois dá seu próprio título para essas anotações. Um título que resume, pode ser uma frase que resuma o livro. Isso vai te ajudar a memorizar. Lembrando que é importante a memória, porque não adianta nada você ler um livro se você não é capaz de memorizar, porque sem memória não se aprende. Sem memória não se aprende. Você capta, você adquire um monte de informações, mas se você não tiver a memória, essas informações elas não serão fixadas. E aí foi pura perda de tempo. Então você precisa desenvolver a sua capacidade de memorizar. Porque o conhecimento que não está na sua memória, ele não é seu conhecimento. Bom, já após isso, você com certeza, se você não for um leitor ideal, se você não for um leitor perfeito, com certeza você vai precisar fazer uma segunda leitura, porque apenas a primeira leitura não foi o suficiente. Claro, existem leitores que com uma leitura eles já conseguem fazer uma etapa de entendimento, fazer uma etapa de análise e por fim fazer uma etapa retórica. Isso um leitor perfeito já consegue fazer em uma única leitura. Não é o meu caso, então eu preciso fazer leituras separadas. Claro, precisa de tempo, mas não tem outra maneira para aqueles leitores que, assim como eu, não é um leitor perfeito. Então, leia novamente a obra. Então, se o livro é digno de ser lido, eu disse isso na live anterior, se o livro é digno de ser lido, então eu leio ele incansavelmente, não apenas 3 vezes, 4, 5, 6. Em um livro, um bom livro, ele sempre tem algo novo a dizer. Então, sempre tem um motivo para lê-lo e para relê-lo. Bom, então nessa segunda leitura, que é o estágio lógico, o elemento o foco são nos elementos individuais. Você precisa se atentar aos personagens, ao narrador, saber se o narrador é em primeira pessoa, porque se o narrador for primeira pessoa, essa história ela está sendo contada a partir de uma perspectiva do narrador. Então vai ter coisas que talvez ele não saiba. Então o narrador é em segunda pessoa, é em terceira pessoa, terceira pessoa objetiva, ou seja, ele está sendo objetivo, ele está analisando de fato ali sem colocar as suas crenças, as suas ideias na história. O narrador é um narrador onisciente, ou seja, é alguém que sabe de tudo que acontece, de todos os personagens, de todas as cenas, saber qual o tipo de narrador, que a depender do tipo de narrador, a interpretação será diferente. Por exemplo, o livro de Machado de Assis, o romance de Machado de Assis, Dom Casmurro, é narrado em primeira pessoa pelo Dom Casmurro. Então, o que você tem ali é a visão do Dom Casmurro, mas ele não estava presente em todas as cenas, em todos os episódios. Então, como que ele sabe de todos os episódios, todas as cenas? Não é possível. Então, vai ter momentos em que ele não consegue oferecer ao leitor ali, de fato, a totalidade
dos acontecimentos. Então, o leitor ele precisa entender que quando o narrador é em primeira pessoa, tem certas coisas ali que ele não vai conseguir identificar e que seu trabalho será maior para interpretar. Então, é necessário também manter o foco no cenário, certo? No tempo, qual tempo ocorreu, em quais os espaços que estão sendo ocupados durante a história, que ele atente-se para o enredo, ver se tem um clímax, que é o ponto alto, que é o ponto-chave, e também atentar-se para o desfecho. E para isso, claro, como eu disse, ele precisa reler a obra, ele precisa ir ao passo que ele for relendo, ele precisa ir acompanhando com o seu diário de anotações e tomar notas para algumas perguntas. Então, durante o estágio lógico, algumas perguntas vão facilitar essa leitura, que uma das perguntas é o livro, o conto, a novela, o romance, é uma fábula ou é uma crônica? É uma fábula. Uma fábula é como se fosse um mundo para além do mundo real, um mundo de fantasia. Então, o conto se passa em um mundo fantasioso, num mundo fantástico, ou em um mundo fantástico, em um tempo fantástico, ou a história acontece no mundo real, no nosso tempo, envolvendo pessoas. Então, se é no nosso tempo, no mundo real, no nosso tempo, no nosso mundo, então nós temos aí uma crônica. Se passa em um mundo fantástico, em um mundo inventado, que não seja um mundo real, que não sejam pessoas reais, e aí nós temos o caso de uma fábula. Em geral, contos que envolvem animais são fábulas. Então, ao responder, ao identificar se é uma crônica ou uma fábula, continua. Então, uma segunda pergunta que pode ser respondida é: o que o personagem central está querendo? É possível que, em geral, todos os contos, novelas e romances possuem um personagem central. Claro, a gente pode ler de uma perspectiva que não seja o personagem central. Por exemplo, o livro Crime e Castigo, o romance Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu sempre, todas as vezes que eu leio o livro Crime e Castigo, já li algumas vezes, inclusive o meu mestrado foi sobre Dostoiévski, e eu abordei o livro Crime e Castigo. A minha leitura é a partir do personagem. Então, para mim, o personagem central do Crime e Castigo é o Raskolnikov. Então, eu sempre leio a partir da perspectiva de que o Raskolnikov é o personagem central. Mas existem leitores que leem a partir da perspectiva que a Sônia é o personagem central. Então, que a Ivanovna é o personagem central. Então, são vários personagens e você precisa encontrar o seu personagem central a partir da sua perspectiva, observar quais personagens são os personagens mais importantes e ver quais os objetivos desses personagens e o que está no caminho desses personagens para que eles possam alcançar o seu objetivo. Então, uma terceira pergunta que pode estar sendo respondida é: quem está contando a história? Então, é importante aqui saber quem está contando a história. É um narrador em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa. Essa terceira pessoa ela está limitada com algum obstáculo, ou é uma terceira pessoa objetiva, ou é um ponto de vista onisciente. O ponto de vista onisciente é aquele que sabe tudo sobre todos os personagens, sobre todos os acontecimentos. Isso aqui é o melhor tipo de narrador, é esse que sabe sobre toda a história, como se fosse um deus dentro da história, sabendo de tudo. E quarta pergunta que deve se fazer durante essa leitura no estágio lógico é: qual o cenário da história? Então, o cenário é importante e ele precisa ser resgatado. E a quinta pergunta é: qual o estilo que o escritor está empregando? Essa questão do estilo ele usa parágrafos curtos, parágrafos longos, ele exagera nas descrições ou não, ele usa palavras mais cultas ou palavras mais populares, mais simples, um vocabulário mais habitual ou um vocabulário mais técnico. Então, tudo isso precisa se levar em consideração. Então, após fazer toda essa análise,
podemos dizer que o leitor está apto a entrar em uma discussão que é a leitura no estágio retórico, após entender e após interpretar a obra. Então, o entendimento precede a interpretação. O que acontece principalmente nas nossas escolas é que, às vezes, o próprio professor, ele não conhece a arte da leitura, tá? Ele tem carência, ele mesmo não aprendeu a ler da maneira correta, não foi dito para ele, e às vezes poderia até dizer que ele não tem culpa, mas ele tem culpa sim, porque ele pode estudar, né? Ele pode estudar, se ele quer ensinar, ele precisa se preparar para isso. Mas às vezes o próprio professor ele não teve esse estudo sobre as artes, sobre a arte da leitura, e aí ele tem essa dificuldade para ele mesmo ler. Mas se ao saber disso, né, a saber que primeiro é o entendimento e depois a interpretação, ele vai, com certeza, ele vai aproveitar mais a obra. Porque, como eu estava tentando, né, lembrei aqui, tinha me passado, tinha fugido aqui, que eu tentei dizer, é que o professor na escola, ele pula o entendimento. Ele quer que o aluno, e pula o entendimento e pula a interpretação. Ele, quando pede para o seu aluno ler, ele diz assim: meu filho, leia esse livro, aluno, tal, leia esse livro, e agora tu terminou de ler, diz aí a tua opinião sobre o livro, o que tu achou do livro. Ou seja, passou diretamente para a leitura retórica, entrou numa discussão, sem ter verificado se de fato o aluno entendeu e se de fato o aluno interpretou. Ou seja, isso em sala de aula, só um exemplo, mas existem leitores que leem uma obra uma única vez, de forma superficial, e já quer dar a sua opinião, já quer expressar a sua opinião sobre o livro. Então, antes de expressar a sua opinião, certifique-se, seja honesto, certifique-se que você entendeu, que depois do entendimento, que você analisou a obra. Então, precisa estar atento a isso. Isso, os leitores e os professores, que com certeza podem e com certeza vão assistir em algum momento, entenda que antes de solicitar que um aluno expresse a sua opinião sobre um livro, certifique-se que esse aluno entendeu, esse aluno é capaz de dizer sobre o que trata a obra, dizer o que está sendo dito na obra, repetir de alguma forma, até de forma literal mesmo. Sim, é capaz, sim. Ele analisou, ele sabe o estilo, ele observou os personagens, quais os personagens, qual a relação entre os personagens, qual o evento mais importante. Sim, então beleza. Então agora ele talvez seja capaz de expressar a sua opinião, de dizer se gostou, se não gostou, e por que não gostou. Agora, se ele não sabe sobre o que trata a obra, se ele não sabe quais são os personagens principais, quais os eventos principais, como é que o aluno pode dizer se gostou ou não gostou? Então fica aí a sugestão para os caros colegas professores. Então, passado pelo estágio gramatical, pelo estágio lógico, é chegado à terceira leitura, que é muito mais uma discussão com outros leitores do que uma leitura como as anteriores. Então, no estágio retórico, o leitor ele precisa entender que ele precisa de outra pessoa que leu a mesma obra para que possa discutir. Ou, de alguma forma, como eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura retórica das obras, como Ler Livro, de Mortimer Adler, Como Educar Sua Mente, de Susan Bauer, e A Arte de Ler, do Emile Faguet. Então, claro, não tem um feedback aqui de um outro leitor que leu a mesma obra, que isso seria o ideal, é ter um outro leitor das mesmas obras para poder fazer correções, caso fosse necessário, fazer acréscimos. Né? Então, o ideal seria ter alguém para conversar sobre essas obras. Mas se você não tem ninguém para conversar sobre essas obras, você mesmo pode escrever textos. Você se coloca ali como um locutor, um interlocutor, coloca dois personagens, você mesmo vai se tornar um escritor, escrevendo um diálogo. E também você pode depois estar assistindo alguma resenha, algum comentário sobre a obra, para ver se você está indo no caminho certo. Mas isso
essas resenhas, esses comentários sobre a obra, é importante que seja depois da sua leitura e não antes. Senão, se você ler comentários, resenhas sobre a obra antes da leitura, é possível que na leitura você já comece a leitura de maneira enviesada, com um certo preconceito, porque você vai estar lendo com a opinião de um terceiro. Então, no estágio retórico, você pergunta, as perguntas a serem respondidas no estágio retórico, claro, o objetivo tem que ser falar sobre a importância da obra. E algumas perguntas podem ajudar, né? Algumas perguntas secundárias podem ajudar. As perguntas secundárias a história é verossímil? A história é verossímil? É verossímil, no caso, no sentido é possível que isso realmente possa acontecer, que isso realmente aconteceu? E aí você vai responder, é verossímil ou não? Você vai responder também, você simpatiza com os personagens? Com quais personagens você simpatiza? E por que você simpatiza com eles? E aqui, quando você for dizer por que você simpatiza com esses personagens ou por que você não simpatiza, é interessante que você apresente essas justificativas apontando passagens na própria obra. Outra pergunta a técnica do escritor lhe dá uma ideia de sua compreensão da condição humana? Existem literatos que eles não têm uma compreensão total do ser humano. Eles reduzem ao ser humano a certos arquétipos. Então, o escritor, ele compreende apenas o ser humano de forma parcial, ou ele, de fato, compreende o ser humano, e aqui eu não estou falando de um indivíduo, mas de uma espécie no geral. Então, o escritor, ele compreende o ser humano na sua totalidade ou apenas em certos aspectos? Apenas no aspecto social, apenas no aspecto político, apenas no aspecto intelectual, apenas no aspecto psicológico, no aspecto moral? Ou ele entende o ser humano em todas as suas dimensões, na sua totalidade? Isso tem que ser observado. Então, uma outra pergunta também que vai ajudar nesse estágio retórico será que o escritor foi influenciado por sua época? Isso é importantíssimo. É uma pesquisa que tem que ser feita, é um estudo que tem que ser feito, tentar compreender também a vida, o contexto do autor. Então, uma outra pergunta há alguma tese nesse livro? Existem certos textos literários, certos textos narrativos, que às vezes apresentam uma tese. Por exemplo, no livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, tem uma tese. Eu mostrei que, na minha dissertação de mestrado, eu mostrei que no livro Crime e Castigo, nós temos ali uma tese nihilista. Nós temos uma tese que defende o nihilismo. Raskolnikov é um nihilista. Num outro livro de Dostoiévski, aqui eu estou citando Dostoiévski porque é um autor que eu leio, mas pode ser visto em outras obras, mas vai ter literatura imaginativa que não tem tese nenhuma, porque não é esse o objetivo de literatura imaginativa. A literatura imaginativa não tem o objetivo principal de apresentar uma tese. Isso são livros teóricos que têm esse objetivo. Mas no caso aqui de Dostoiévski, no romance Os Demônios também tem personagens aí que apresentam certas teses nihilistas, nos Irmãos Karamazov. Ou seja, Dostoiévski é um literato à parte, é um literato que trabalha com certas teses. Então isso tem que ser observado. Tem tese ou não tem tese? Um conto de Machado de Assis. Machado de Assis é o nosso maior escritor brasileiro. No conto O Espelho, ele vai discutir ali tem uma certa discussão sobre a alma. Então, é possível ver com esse certo aspecto de que tem uma tese ali que está sendo descrita. E uma outra pergunta você concorda? Você concorda com a narrativa? Você concorda com o que foi apresentado pelos personagens, com o que os personagens viveram? Então, essa obra, se você concorda, é porque essa obra ela é verossímil. É possível que ela, de fato, possa ter ocorrido. Claro, gente, não é história. Um romancista, um contista, ele não é um historiador.
Então, aquele fato, ele não está descrevendo fato nenhum. Não está descrevendo fato nenhum. Mas ali, ele está tentando usar palavras para criar um fato. Para criar um fato. Bom, então é isso. Depois, talvez, eu faça uma outra live tentando usar um texto mesmo para, de alguma forma, eu até ir lendo um texto e apontando como que eu faço, destacando como que eu faço as minhas leituras na prática, né? Fazendo isso com um livro em mãos e folheando o livro, fazendo a leitura e como que eu faço essas anotações, mas isso é assunto para uma outra live.